tecidos que já são escuros. Não vale a pena você gastar corante e tempo. Bom, eu vou dar um exemplo aqui para você de tecidos que eu tingi. Aqui é um tecido, uma tricoline estampada, né? É um algodão tricoline estampado. Os estampados, quando eles são naturais, eles pegam o tingimento, tá bom? Então, aqui o estampado. Olha, eu quis fechar um pouco a cor, então eu já fiz ele, dei um outro tom. Usei lá meus corantes. Ó, tá vendo? Ele ficou um pouco mais fechado. Olá, seja muito bem-vinda ao Flores Artesanais na Prática. Aqui nós discutimos o que você precisa na sua jornada para fazer flores artesanais de luxo. Eu sou a Piedade e o tema que eu trago para essa live de hoje é assim: como tingir os tecidos para fazer as flores para os acessórios. Eu adoro esse tema porque eu fico maravilhada com cores, eu sou encantada com cores. Eu sou um pouco parecida com o grande criador estilista Yves Saint Laurent, que dizia que ele era um pintor frustrado. Então ele gostava muito de fazer suas coleções com muitas cores diferenciadas, ele era um gênio mesmo. Então eu sou um pouco assim também, quando eu estou ali fazendo meus tingimentos, eu me deleito. Para falar de tingimento, preciso falar sobre cores. E a cor, né? As cores, elas são elementos presentes em todas as nossas atividades, em todo o nosso redor, né? Porque ela está nas roupas, as cores estão nos ambientes, estão nos alimentos, na natureza. Ela compõe, né, as coisas que nós visualizamos. Então, ela tem assim uma importância muito forte em tudo que se faz, em tudo que se produz, em tudo que se tem relação com imagem, né? Existem muitas filosofias por trás dessa temática, né? As cores têm simbologias diversas. E uma das coisas que é pensada sobre as cores é que elas estão dentro de nós. As cores, elas vêm antes das linhas e figuras. Quando nós olhamos alguma coisa, enfim, o primeiro contato que nós vamos ter é com a cor, porque depois é que se define as linhas, depois é que se define por exemplo, aqui, olha, você olha esse vasinho com essa flor. Primeira coisa é a cor. Aí que você vê, é uma flor branca, aí você vai definindo. Né? Primeiro é o impacto, primeiro é a cor. Então ela está em primeiro plano, antes de definir linha e figura. E muitos filósofos da antiguidade, eles já pensavam o que é essa simbologia das cores. Aristóteles, Goethe, Newton, o Leonardo da Vinci. Então, filósofos, né, físicos, artistas, eles sempre pensaram esse impacto
que tem a cor, né, em todas as situações que nós vivemos, né, nós mesmos, né, em nós mesmos as cores. A definição de tudo que nós temos em nós tem definição de cores, né? Cabelo, olhos, pele, tons, né? Bem característicos. Então, é um elemento muito importante e nunca deixou de ser. E ele também está muito inserido nos nossos comportamentos. Por exemplo, sinalização de trânsito. Né? É um dos mais básicos que a gente pode citar aqui, como a importância das cores. Porque quando aparece lá no farol a cor verde, segue, cor amarela, atenção, vermelha, pare. Né? Isso tudo já traduz, a cor traduz comportamentos que você vai precisar ter. Então, ela é um elemento de simbolização mesmo de comportamentos. Ela é muito importante, a cor, né? E não existe só uma forma de se interpretar as cores. O Goethe, esse filósofo e artista, ele tinha uma teoria, né? Que ele, dentre várias, ele estudou muito a cor, a simbologia das cores e o aspecto físico da cor também. Ele trouxe para o interior das pessoas. Então ele dizia que a cor, ela é feminina e o desenho, que é o traço, é masculino. É só uma parte aqui, porque ele definia que a cor, ela tem uma simbologia feminina. A título de curiosidade, eu estudei algumas coisas do Goethe por conta desses estudos que ele fazia da cor, e como eu disse aqui no começo, eu sou muito ligada em cores, eu gosto muito. Também, um novo à parte, eu sempre gostei muito de ir a exposições, principalmente de pinturas, né, de telas, porque isso me desperta muitas emoções, que é uma das características que a cor nos traz. Ela traz essa coisa da emoção, ela nos conecta com coisas que estão dentro de nós. Então eu sempre admirei muito, eu gosto muito de ir a exposições, que principalmente as que têm o trabalho dos pintores, sempre frequentei muito museus, muito por conta desse encantamento, dessa paixão que eu tenho quando eu me deparo com telas tão maravilhosas, tão incríveis, e algumas não tão incríveis assim, mas interessantes, porque ali é a expressão do artista. Então, cada um tem a sua preferência, né? Bom, então vamos seguindo, né? E o tingimento, né? O que tem tudo isso a ver com o tingimento? O tingimento, acredita-se que ele começou, a elaboração de tingimento em tecido, tem-se notícia que se iniciou na Índia e foi se desenvolvendo, né, por tantos séculos e séculos. E essa alquimia de verdade, é uma alquimia, né? Fazer ali a solução de pigmentos, corantes. No caso de tecido, são corantes, né? Porque o pigmento, ele não dissolve. E o corante, ele dissolve. Tem essa diferença, viu? Pigmento e corante. Eu já falei muito pigmento. E eu estava enganada, porque fazendo as minhas pesquisas, principalmente da minha professora de tecnologia têxtil, lá nos apontamentos de tingimento, tem essa questão, eu não me recordava, que pigmento ele não dissolve, já o corante, ele é o direcionado para tecido, é corante.
pigmento é para outro tipo de funcionalidade, né? E essa alquimia, ela se tornou uma grande profissão. Ali na Idade Média, principalmente, os tintureiros, eles guardavam segredos das suas misturas, né? Porque era uma maneira deles terem nas mãos os seus clientes, o seu ganho, né? Porque eles tinham os seus segredos. Então, é muito antiga essa profissão como tintureiro. E nos tempos medievais, então, tinham esses segredos que eram apenas direcionados para poucos. Os que tinham acesso a essa ciência que os tintureiros iam desenvolvendo eram aqueles que eram os mais destacados, aqueles que eram os mais poderosos, é que tinham acesso a esse tipo de atividade que os tintureiros escondiam e direcionavam apenas para determinados senhores enfim, pessoas que tinham sua importância, seu destaque na sociedade. Pode haver alguma confusão entre pensar em tecido tingido e tecido pintado para flores de tecido. Porque quando nós tingimos o tecido, o que acontece? O corante, ele se impregna nas fibras do tecido, né? Que já está tecido, e ele se assenhora daquele tecido todo, né? Ele impregna todas as fibras. E quando você pinta, por exemplo, pétalas, você está passando na superfície, você está pintando, né? Você está apenas dando uma coloração superficial ali na pétala, sabe? Mas quando eu vou tingir o tecido para depois fazer pétalas, né? Depois fazer todo o procedimento que tem que ser feito, porque não é só tingir, aí ele fica todo por igual. Se eu definir que eu quero que ele fique todo por igual, porque eu posso fazer alguns movimentos que o tecido fica em determinado ponto mais concentrado de corante, enfim. Mas essa pode ser uma confusão que eu estou querendo dizer aqui nessa questão. O tecido tingido para flores de tecido é feito de uma maneira e o tecido para pintar é depois que a pétala já está cortada, certo? Então, veja a diferença. O tecido está todo tingido, aí, ok, eu vou cortar, fazer pétalas. Para pintar, eu já tenho as pétalas cortadas. O tecido está lá preparado, da forma como ele tem que ser, e já está cortada a pétala. Entendeu a diferença? Um é todo por igual e eu vou recortar as pétalas. O outro, as pétalas já estão cortadas, e aí eu vou dar a técnica da pintura. Bem, os tipos de tingimento, existem alguns. Eu vou pontuar os dois principais. O corante químico, né? O tingimento que é feito com corante químico, ou sintético, né? E o tingimento que é feito com o corante natural. Este é extraído de elementos da natureza, como plantas, frutas, legumes. Existem muitas técnicas hoje para se fazer essa extração dos corantes naturais. A questão é o corante químico e sintético, ele é mais usado, ele é o mais usual, porque ele tem uma resolução
rápida. Ele tem ali uma facilidade de se fazer o tingimento com tecido com o corante sintético. O corante natural, ele requer alguns conhecimentos específicos, alguns cuidados que eu não domino. Eu quero muito, mas não domino. E ele é ainda um trabalho um pouco mais, requer uma certa ciência de fazer o tingimento, né? E, enfim, qualquer um deles, tanto o corante para sintético como o corante natural para fazer as flores de tecido, eles passam por etapas. E as etapas são a preparação do tecido. Tem que preparar o tecido, porque você não pode pegar o tecido e simplesmente colocar no corante. Você tem que fazer um primeiro procedimento. Aí existe a aplicação do corante. Depois tem um outro momento, que é a fixação deste corante no tecido. Aí vai variar bastante o tipo de tecido que vai ser tingido, né? É sempre assim, cada tecido tem um comportamento para receber o tingimento, principalmente os tecidos naturais. Então, eles têm ali um tempo adequado, uma maneira de se distribuir o corante. Aí sim, depois feita essa fixação, vem o tratamento final do tecido, que é um momento que vai se verificar o quanto de fixação foi possível fazer naquele tecido, né? É bem na finalização, que é quando faz o enxágue do tecido e tudo. Aí não tem como fugir. Qualquer um deles, tanto corante sintético como corante natural, tem que fazer enxágue. Não tem como, né? Então, aí tem aquela questão que nós todos estamos vivendo, mas no momento ainda estão sendo feitas muitos desenvolvimentos, estudos, para cada vez mais se encontrar uma forma de não se usar tanto enxágue para após o tingimento de tecidos, porque ele realmente tem uma certa consequência não muito positiva na natureza, né? Bem, a diferença que tem entre tingimento de tecido para flores feito de forma caseira e o tingimento feito para tecido de forma industrial é que, né, o feito de forma caseira é bem direcionado para flores, que é o caso aqui. Então, o que é feito na indústria, que é, por exemplo, quando nós compramos um tecido que já está tingido. A indústria têxtil, ela tem uma forma do procedimento todo, né, do beneficiamento de tecido. Quando se faz tingimento, é considerado beneficiamento do tecido. Então, o que acontece? Na indústria, ela faz grandes volumes de tingimento. E, desta maneira, é um método pesado, né? Tanto para fazer a elaboração do corante, como na forma de se fazer a fixação e o tratamento final. Então, realmente, o impacto que existe com o tecido, que é feito de maneira, tingimento feito na indústria, é completamente diferente do tingimento caseiro, onde nós vamos usar pequenas quantidades de tecido, porque normalmente nós vamos fazer, por mais que tenhamos aí um pedido, vamos supor que você vai fazer para determinadas cores, para atender algum pedido que você recebeu aí no varejo, de empresa, de confecção, ou mesmo
de alguém que te pediu para fazer para algum evento que ela precisa, não vai ser uma quantidade que vá interferir no nosso meio ambiente, quanto acontece na indústria pesada têxtil, né? Então, outra questão também é que o tingimento feito artesanalmente, né? Vamos falar que é artesanal, porque ele está sendo feito em casa, né? Mas ele é artesanal, porque está sendo feito à mão. Se você for na indústria, ele é todo feito por máquinas, né? E como ele está sendo feito por você, ele é artesanal, porque você está usando os seus recursos pessoais, né, manuais, para fazer ali aquela alquimia. E uma coisa que é bem interessante também frisar é que quando nós estamos fazendo o tingimento artesanal, nós podemos fazer muito aproveitamento da água que fica ali, posso ter feito um tingimento, né? Então, aquela água que ficou excedente, nós podemos aproveitar, fazermos várias tonalidades descendendo de um tom que ficou mais escuro, eu venho fazendo tons menores, aproveitando esta água que recebeu corante, e assim, quando eu for me desfazer dela, até provavelmente ela já vai ficar sem quase corante nenhum. Mas, enfim, isso é muito bacana, porque você está criando cores únicas, cores pessoais, cores personalizadas. Isso é diferente da indústria. Na indústria, existe ali toda uma quantidade, existe toda ali uma certa situação que tem que ser completamente correspondente em quantidades, em metrificação, né, medidas. Tudo isso vai fazer com que aqueles tecidos tingidos na indústria, eles sempre fiquem muito iguais. Mesmo assim, não ficam sempre iguais. Você pode reparar, você pode comprar uma peça que era um tom de verde, o mesmo fabricante, o mesmo tom, é muito difícil ficar exatamente igual. Acontece em casos, porque vem muito essas indústrias bem potentes aí, eles têm um sistema de fazer esta proporção para receber, para que o tecido venha a ser novamente daquele tom. Mas eu já tive esse tipo de situação, de eu comprar um tecido e quando eu vou precisar comprar mais dele, o mesmo fabricante já deu um tom diferente. Mas eu até prefiro, às vezes, para não ficar uma coisa tão parecida, né? Então, o fazer artesanal, ele tem essa característica que você, além de tudo, dá um toque de diferencial artístico na sua peça que você está tingindo, seu tecido que você está tingindo para fazer as flores. Bem, um dos maiores benefícios de você tingir tecidos para fazer as flores é que você economiza tempo e economiza financeiramente. Por quê? Se você compra, se você se identifica com determinado tipo de tecido natural, e você usa ele com frequência, você já compra uma quantidade interessante para você, num tom ou branco ou cru, ou no máximo aí um bege, e que você vá podendo tingir esse tecido. Você compra uma quantidade, né? Quando você precisar fazer um tom diferente, você já faz você mesmo o seu tom de forma artesanal. Isso dá uma diferença de você não ter que sair correndo. Ai, meu Deus, tem que ir lá comprar mais um pedaço de tecido, porque agora me faltou, eu vou precisar fazer determinada cor. Então, você acaba tendo esta economia. E outra, você vai aproveitando esse tecido de tal forma que fica bem mais econômico mesmo, né? Porque você está aproveitando, muitas vezes você compra um tecido, isso é de fato,
quando você compra um tecido, ele é cru, que não teve o beneficiamento, né, de corantes, não foi tingido, normalmente ele é mais barato, porque quando o tecido ele teve o beneficiamento do tingimento, ele já tem outro valor. Então você compra ele na cor cru, ou cor branca, ou off, e isso já barateia a metragem do tecido. E esta economia que você fez de tempo e financeira, ela gera peças exclusivas, peças únicas. Então, isso é também um dos grandes benefícios, porque quando você for oferecer um determinado, as flores, né, que você vai fazer de tecido para acessórios, e você vai explicar isso para seu cliente, para quem você for fornecer, ou para quem você for atender, isso é muito importante você frisar, porque gera aquela impressão, gera aquela sensação de escassez. E isso é muito querido por todos, né? Você saber que só aquela pessoa, só eu vou ter essa cor. Isso já fica uma coisa bem interessante, bem atraente. Então, vale mais usar o tecido que já é tingido ou tingir para fazer as flores para acessórios? Essa questão ela rebate um pouco o que eu falei anteriormente. O tecido que é tingido, ele já teve o beneficiamento dele, né? Já teve ali aquilo que foi feito na indústria. O tecido que você vai tingir para fazer as flores, para acessórios, ele vai ter um plus, né? Porque você vai colocar agora a sua especialidade, a sua interpretação. E claro, você vai colocar, se você for fazer para algum cliente, ele pedir, olha, eu quero um tom de ferrugem para as flores, para fazer os acessórios. Aí você vai fazer o seu desenvolvimento. Isso, claro, tem um valor agregado, né? Porque você está criando uma tonalidade exclusiva. Então, vale muito mais fazer o tecido tingido para fazer as flores, porque você está ali demonstrando todo o seu potencial criativo, artístico. Isso vai ser, com certeza, valorizado, vai agregar esse diferencial que você está apresentando para quem você for oferecer as flores de tecido. E eu acho que também, já que você está fazendo ali a sua flor artesanal, tingindo a sua flor, né, o seu tecido para fazer suas flores, eu acho que as pessoas ficam um pouco titubeantes, ficam um pouco inseguras e erram um pouco em não fazer cores assim um pouco mais ousadas, sabe? Porque é isso que traz também a sua originalidade. Você pode apresentar, por exemplo, numa coleção que você criar, por que não fazer cores que fogem, por exemplo, lírio. O lírio é branco, acho que tem o lírio mais lilás, tem uns tons bem suaves de lírio. Por que não fazer uns lírios mais de tons mais extravagantes? Porque isso também é muito atual. Fazer coisas que fogem, né? Cores que são mais surpreendentes. Isso surpreende, isso traz uma inovação. Isso também é do luxo, quando você cria coisas diferenciadas dentro daquela mesma ideia, mas inova. Isso é um dos traços do fazer o luxo, né? Inovação dentro daquele padrão, aquilo que já é tradicional, você conseguir inovar. Nós que fazemos flores, né? Ficamos um pouco tímidas, isso é um erro, em não querer ousar,
com as cores mais exuberantes, que fogem do que é tradicional. Eu acho que isso vale a pena pensar. Como é que você pode começar com a sua experiência, tingir tecidos para fazer as flores, para os acessórios? Com alguns tecidos naturais, você precisa adquiri-los. Quais são os tecidos naturais? Ou os algodões, ou os linhos, ou as sedas, ou lãs. Cada um desses tipos de tecidos naturais, eles têm padronagens, eles têm gramaturas, né? Mais pesados, mais leves. Então, você precisa adquirir algum desses. Não importa, você pode adquirir em pontas de estoque para você fazer experiência nessas pontas de estoque que existem em lojas de tecido, em lojas de varejo. E talvez em brechós, de alguma forma, você conseguir pequenos pedaços para você começar a fazer suas experiências, né? E, claro, adquirir alguns corantes para você experimentar esta forma de você dar a personalização para os tecidos que você quer beneficiar, porque você precisa estar ligada que você está beneficiando aquele tecido. Ele estava de uma forma e quando ele recebe o corante, ele tem um outro resultado. Ele fica de uma outra forma. Ele responde, né, com esta invasão do corante, ele tem uma nova resposta no seu resultado. A única exceção que eu falo, né, que não vale a pena você tingir, é tecido que já é escuro. Não vale a pena. Por exemplo, você pega um tecido marrom. Que cor que você vai colocar ali? Você quer que ele fique, só se for, se quiser que ele queira, que ele fique preto, mas ele não vai ficar um preto bacana, sabe? Porque esses tecidos escuros, eles já têm uma concentração de corante muito forte, não compensa. Azul marinho, marrom, vinho, que já está muito concentrado de corante, não vale a pena, porque você vai gastar muito corante, tá? Aí vamos supor, eu tô com um vinho aqui, eu não tô usando, eu quero que ele fique preto. Olha, você vai ter que usar corante, viu? Porque é isso que eu te falo, ele já tá com a reação, já foi usado bastante corante, tanto que você pode enxaguar, você pode lavar esse tecido, você pode observar como ele solta a tinta. Bom, eu vou dar um exemplo aqui para você de tecidos que eu tingi. Olha, aqui é um tecido, uma tricoline estampada, né? É um algodão tricoline estampado. Os estampados, quando eles são naturais, eles pegam tingimento, tá bom? Então, aqui, o estampado, ele é desse tom. Olha, eu quis fechar um pouco a cor, então eu já fiz ele, dei um outro tom. Usei lá meus corantes, ó, tá vendo? Ele ficou um pouco mais fechado. Aqui eu quis deixar ele rosado. Olha, já tá todo cortado, eu já usei. Olha, você consegue perceber como ele vai ficando? O mesmo tecido, hein? O mesmo tecido. E aqui eu quis deixar ele cor de telha. Então, olha como eu aproveitei este tecido. O original é esse. Ficou assim, depois assim e depois assim. Então, é isso que eu falo, que você economiza tempo e dinheiro. O benefício é esse. Então, aqui é uma situação, aqui é um cetim de seda original, ele é essa cor assim, um coral, e eu quis fechar, quis fazer um vermelho. Então, é o mesmo tecido.
ele de coral, eu consegui deixar ele vermelho, um vermelho mais fechado. E aqui é um gazar, acinzentado. Aqui ele tá parecendo escuro, mas ele não é escuro não, viu? Ele é meio prateado. Eu fiz ele todo colorido. É o mesmo tecido. Eu fiz ele todo colorido, ó. Tá vendo aqui o fundo dele? É esse. Consegue perceber a diferença? Ó, o fundo dele é esse. E eu quis fazer esse tipo de um tie-dye para fazer as flores. Eu adoro flor que é toda colorida, acho bem diferente. Fica uma peça bem única, né? Bem exclusiva. E fora que eu me divirto pra caramba, adoro, fico assim viajando quando eu faço os tingimentos. E aqui é uma experiência que eu estava fazendo para uma cliente. É um linho, ó, um crisântemo. Eu não terminei a peça, só para te mostrar. É um crisântemo de linho. Aqui é ele quando o linho mesmo, branco. E aqui eu tingi, né, o tecido e aquele já tá com as pétalas cortadas. Eu tô finalizando esse crisântemo, tá? Então é isso que eu quis compartilhar aqui com você hoje, falando sobre como tingir os tecidos para fazer flores, para acessórios. Então, vamos falar aqui em resumo. Falei o que é tingimento de tecido para flores. Falei como que ele pode ser, quais os tipos que existem, né? Como eles podem ser feitos. E falei da importância de fazer o tingimento de tecido para flores, para acessórios, porque isso tudo agrega valor às suas flores de tecido para acessórios, de luxo, tá bom? Então eu peço que você deixe aqui seu comentário, se você ficou com dúvida, se você quer trazer alguma questão que você não entendeu, coisas que você queira conversar sobre esse universo das flores de tecido para acessórios, eu estou à disposição. Agradeço imensamente a sua atenção, o tempo que você ficou aqui comigo e me aguarde para a próxima live. Até breve!